Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor presidente, pedi o tempo da liderança do governo para fazer uma fala no que refere à mensagem governamental que foi objeto do requerimento de urgência, que trata do projeto de lei complementar que se adequa à emenda constitucional 103, promulgada no dia 12 de novembro, ou seja, a emenda, deputado Zé Inácio, que alterou a Constituição, já está vigente. Ela faz parte do texto constitucional. E, diante disso, o governo do Estado do Maranhão, assim como outros governos, estão enviando às Assembleias Legislativas a adequação à Constituição Federal. E eu gostaria aqui de ler a mensagem, porque, de fato, faz esclarecer para os nobres deputados do que trata o projeto, para quem ainda não teve tempo para poder observar. Tenho honra, coloca na mensagem que a emenda constitucional 103, também denominada Reforma da Previdência, promoveu significativas modificações no sistema previdenciário brasileiro, traçando novas regras para o regime geral da Previdência Social, bem como para o regime próprio relativo aos servidores públicos. Relativamente ao regime próprio da Previdência Social, a referida norma determinou que os entes subnacionais estipulem suas próprias regras previdenciárias, dentre as quais se destacam os atinentes aos requisitos das concessões de aposentadoria voluntária, a instituição do regime complementar da Previdência e a fixação de critérios específicos para servidores com deficiências que desempenham atividades com exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou que ocupem cargos policiais e os cargos de agente penitenciário e agente socioeducativo. Em que pese ter estabelecido o prazo de 2 anos para os demais entes federados se adaptarem ao disposto da norma constitucional, parte de seus dispositivos impõe cumprimento imediato. Por isso, a necessidade da aprovação imediata do projeto de lei complementar, a exemplo do estabelecimento de novas alíquotas para as contribuições dos segurados. E o que é que a emenda constitucional 103, deputado Hélio Soares, traz no seu texto? Que até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária, de que trata os artigos 4º, 5º e 6º da Lei 10.887, de junho de 2004, esta será de 14%. A Constituição Federal obriga que os entes subfederados não possam cobrar alíquota abaixo de 14%. E o governo do Estado traz o projeto de lei para adequar a norma federal. É basicamente isso. Isso traz aqui o cumprimento, a necessidade do cumprimento imediato. No seu parágrafo 4º do artigo 9, ele trata o seguinte, que os estados, os Distritos Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União. Vou repetir. Estado, Distrito Federal e município não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, que, segundo a Constituição Federal, é de 14%. O que trata o projeto de lei complementar é uma adequação à Constituição Federal, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de Previdência Social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da Previdência. No seu artigo 11, a emenda constitucional 103 traz a determinação de faixas. E aí, deputado Neto Evangelista, deputado Leonardo Sá, é uma grande falácia que nós estamos aqui apenas aumentando contribuição. Primeiro, que nós estamos adequando a lei estadual à lei federal. E segundo, que nós, da Assembleia Legislativa, estaremos reduzindo a alíquota. Vejamos as faixas. Quem ganha até um salário mínimo, redução de 6,5 pontos percentuais. A alíquota que, por obrigação da Constituição Federal, é de 14, reduz 6,5. Então, o servidor que ganha até um salário mínimo passa a contribuir apenas com 7,5%. Ou seja, ontem, na verdade, era 11. A partir da Constituição Federal, passou a ser 14. Mas o servidor do Estado que ganha até um salário mínimo vai contribuir apenas com 7,5%. Quem ganha de um salário mínimo até R$ 2.000 passará a contribuir
com 9%, ou seja, reduziu do que é hoje 2 pontos percentuais. De 2.000 até 3.000, passará a 12%, abaixo do que a Constituição Federal coloca. De 3.000 a 5.839, aí sim entraria nos 14% e as faixas sucessivamente aumentariam. E como era o patronal antes? Aquilo que o Estado tem que depositar na conta do FEPA para poder garantir a aposentadoria era de 15%. Com o projeto de lei complementar, senhoras e senhores, nós dobramos as alíquotas, ou seja, se o servidor contribui do seu salário com 14%, o Estado obrigatoriamente tem que contribuir com 28%. Quem contribui com 12%, que vai ser uma grande maioria dos servidores públicos do Estado, o Estado vai contribuir com 24%. E antes disso, era apenas 15% que o Estado comprometia das suas receitas para o FEPA. O que nós estamos fazendo aqui é apenas esta alteração. E digo mais, senhores, o projeto de lei, que trata também, ele retira a questão da taxação de quem ganha acima do teto da Previdência, coisa que a emenda constitucional taxa os inativos. Nós também não estamos mexendo na questão das pensões, coisa que a emenda constitucional taxa também a questão das pensões. Ou seja, nós estamos apenas alterando a lei estadual em conformidade com a Constituição Federal, para que, inclusive, o Estado não seja prejudicado em transferências voluntárias, que todos nós sabemos que nós não podemos ser diferente da Constituição Federal. Então, senhor presidente, o projeto de lei complementar que chegou a esta casa trata apenas desta adequação e com esse diferencial, que nós não estamos aumentando a alíquota de contribuição de servidor. Nós estamos adequando o texto constitucional e reduzindo a alíquota para uma grande quantidade de servidores do Estado, coisa que foi falado diferente na tribuna pelos outros colegas. Nós vamos aliviar para quem ganha menos e, obviamente, adequar o texto constitucional para essas faixas salariais que eu citei aqui. Então, senhor presidente, eu vejo com muita tranquilidade a aprovação desse requerimento, até porque trata-se de um cumprimento imediato, e não vejo por que nós não aprovarmos esse projeto na sessão extraordinária que acabamos de aprovar. Seria, então, esse meu pronunciamento, para que a gente pudesse colocar essa situação do que trata o projeto de lei complementar. Era esse, senhor presidente, meu pronunciamento.